pessoal, começamos hoje o segundo workshop do Troféu Seriema, parte 2. Hoje estaremos aqui com os autores, vencedores das modalidades Imprensa, Inovação e Gestão Empresarial para os ODS. É com muita satisfação que eu dou a abertura agora do nosso workshop. Ficamos muito felizes pela presença dessas pessoas que estão aqui nessa live. Lembrando que no último dia 13 de maio, nós realizamos a parte 1 com os vencedores da modalidade Sociedade Sustentável, Biodiversidade, Elementos Naturais e Produção Acadêmica. Então, hoje vamos finalizar as apresentações com os vencedores da 22ª edição do Troféu Seriema, foi a edição de 2024, que tivemos recorde de inscrições. Ficamos muito felizes, satisfeitos pela presença e participação de vocês. Em nome do CREA Goiás, parabenizamos a todos os premiados da edição de 2024, Troféu Seriema, pelo excelente trabalho realizado. Neste momento, eu convido o coordenador da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CREA Goiás, o engenheiro agrônomo Antônio Nonato, para fazer uso da fala. Boa noite, boa noite a todos. Vanessa, obrigado, tá? Obrigado aí pela força, né? Pela organização do evento, tá? Agradecer toda a equipe aí que tá te apoiando, né? E em nome do CREA Goiás, eu queria dar uma boa noite aos nossos convidados, né? Nossos premiados da última edição do Troféu Seriema. Agradecer a presença deles aqui por estar dedicando tempo aqui para estar, né, falando com a gente aí. Agradecer a todos, né, que estão aí participando, tá? A gente tem um número expressivo de pessoas aí, né? Agradecer. Tem alguns alunos meus aí, né? E falar um pouquinho, né, desse nosso trabalho, né, do nosso trabalho do Codesul, né? A Codesul é uma comissão de desenvolvimento sustentável do CREA, né, onde a gente busca, né, alternativas sempre, tá, para estar melhorando a qualidade de vida, né, e a sustentabilidade do planeta. Então, a gente tem várias ações, né, dentro desse grupo, né? Uma delas é o Troféu Seriema, onde que a gente premia, né, os melhores do ano na parte de sustentabilidade, né? E aí busca, né, dentro desse contexto, tá? Incentivar vocês, né, para que participem novamente esse ano, né? A gente está prometendo um evento grandioso, né, sempre melhor do que o ano anterior, então que vocês possam, né, de forma expressiva fazer, né, a inserção de seus trabalhos, tá, no troféu. E desejar a vocês, né, uma boa noite, né? A gente queria, em nome do presidente Lamartine, tá? Dar uma boa noite, uma boa recepção a todos, né? E que esse evento, né, seja um dos eventos marcantes aí, né, do nosso trabalho. Então, eu queria agradecer a todos, tá? A participação, tá? Conto com vocês aí para a gente acompanhar as falas dos nossos convidados, tá? E que vocês possam tirar proveito de forma mais expressiva aí de todo o conteúdo, tá bom? Agradeço, boa noite a todos. Obrigado, tá? Vanessa, com você. Agradeço, Antônio, pelas palavras, pelo apoio sempre dessa comissão que é muito importante no CREA Goiás, e vamos seguindo. O presidente Lamartine, ele parabeniza a todos e agradece aqui a participação. Infelizmente, ele está com agenda institucional e não pôde participar, está aqui com a gente, mas ele gravou um vídeo falando sobre a abertura das inscrições. Alisson, se você conseguir compartilhar com a gente aí, por favor. Que satisfação estar aqui com vocês neste workshop do Troféu Seriema. É com grande satisfação que anunciamos que o dia 27 de maio de 2025 começa as inscrições para o Troféu Seriema 2025. Vamos fazer desta próxima edição mais um marco da sustentabilidade no sistema Confea, CREA e Mútua. Aguardo vocês! A gente fica muito feliz de anunciar, para brilhantar o nosso workshop, que anunciamos a abertura, então, das inscrições para o 23º Troféu Seriema, o Prêmio CREA de Meio Ambiente. Então, hoje estão abertas as inscrições. Vocês que foram vencedores, tiverem outros projetos de relevância, podem se inscrever.
o projeto que foi vencedor, ele não pode concorrer, mas vocês podem se inscrever. E aqueles que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, e tiverem projetos, assim, bem relevantes, em alguma das modalidades, estão aí convidados a se inscreverem. A inscrição gratuita, a gente vai apresentar agora um vídeo aqui. As inscrições vão ficar abertas do dia 27 de maio, hoje, até o dia 28 de julho. E é uma premiação a nível nacional, um reconhecimento. Então, é muito importante. É o Oscar da sustentabilidade. A gente tem orgulho, do patamar que chegou o troféu Seriema, então a gente fica muito feliz. Vou compartilhar agora com vocês, nesse momento, o vídeo de lançamento, então, das inscrições do troféu Seriema. Só um minutinho. O futuro do planeta começa agora. O CREA Goiás lança a 23ª edição do Troféu Seriema, Prêmio CREA de Meio Ambiente, com o tema Brasil, o país da COP30, adaptação e compromisso com o clima. Um chamado à ação, à inovação e à transformação ambiental. Se você tem um projeto que contribui com o meio ambiente, essa é a sua chance de inspirar o Brasil. Inscreva sua iniciativa em uma das 7 modalidades: biodiversidade, elementos naturais, inovação, imprensa, produção acadêmica, sociedade sustentável, gestão empresarial para os ODS. Inscrições abertas de 27 de maio a 28 de julho de 2025. troféuseriema.org.br. Então está aí, pessoal, o lançamento oficial das inscrições para a 23ª edição do Troféu Seriema. Confiram no site, a gente também tem um Instagram, nos sigam, é @troféu, sem o acento, Seriema. Nos sigam lá para acompanhar maiores informações sobre essa edição. Lembramos que o Troféu Seriema ele tem por finalidade reconhecer o mérito de iniciativas que se destacam pela excelência de sua contribuição com ações de preservação, recuperação, defesa e conservação do meio ambiente, da melhoria da qualidade de vida, estimulando a consciência ambiental para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e saudável. Pedimos desde já, reforçamos aí o apoio também na divulgação, e se tiverem dúvidas, é só entrar em contato. No site tem a parte de tirar dúvidas, vocês podem também enviar uma mensagem via o nosso Instagram, tá, pessoal? Iniciaremos agora as apresentações, tá? Será da seguinte forma: eu vou anunciar cada autor de cada projeto e o mesmo irá fazer a apresentação do trabalho vencedor, de forma resumida, claro. E cada autor terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Durante esse tempo, eu vou disponibilizar no chat a lista de presença e a lista de avaliação do evento. A lista de presença é aqueles que realizaram a inscrição por meio do nosso portal Mais Capacitação, aí vocês irão receber o certificado de participação deste evento no e-mail de vocês. Aqueles que estão nos assistindo não realizaram a inscrição, também podem preencher a lista de presença, a gente até reforça para preencher essa lista de presença, porque faz parte da questão do controle de qualidade do sistema. O CREA Goiás, ele é certificado na 9001, então para a gente proporcionar esses eventos para a comunidade, é importante que a gente tenha validado o público que esteja nos acompanhando. E vocês também podem avaliar o nosso evento por meio do link também que eu vou compartilhar durante as apresentações, de forma que vocês também possam sugerir outros temas, outras abordagens que o CREA Goiás possa realizar, tá, pessoal? Então, finalizadas as apresentações, vocês podem compartilhar suas dúvidas ou pelo chat durante as apresentações, vocês podem escrever ali a dúvida, ou ao final da apresentação, a gente vai ter um momento de bate-papo, e aí a gente pode abrir o microfone para quem quiser tirar dúvida, e os autores continuarão aqui para que possa tirar essas dúvidas, esclarecer mais sobre o projeto de cada um, enfim, compartilhar aqui essas ideias, essas ações. Então, agora, para começar, convidamos a primeira modalidade, que é a modalidade de inovação. Essa modalidade abrange iniciativas que introduzam ferramentas ou soluções inovadoras voltadas à preservação dos recursos naturais
incluindo o desenvolvimento de novos produtos de origem natural. As propostas devem demonstrar viabilidade técnica, econômica e socioambiental, contribuindo para a sustentabilidade e o avanço tecnológico. O projeto se chama Alimpar, Sistema de Tratamento da Água de Cisterna por Radiação Ultravioleta, usando Sim. energia fotovoltaica. A compulsão não tem nada a ver com a bipolaridade. Com a compulsão, eu sei. Mas Oi, a desculpa, compulsão tem ainda alguém tá com o na- áudio. Agradeço pela compreensão. A instituição é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Acaraú, e os autores do projeto são Felipe Carvalho Silva e Fernando Nunes Vasconcelos. Convido neste momento o Felipe para realizar a apresentação deste importante projeto. Felipe, a fala está com você. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou só pedir a ajuda de vocês rapidinho para ver se a tela está aparecendo. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Carvalho Silva, sou orientado pelo professor Fernando Nunes Vasconcelos e o meu projeto é o Alimpar, Sistema de Tratamento da Água de Cisterna por Radiação Ultravioleta usando energia fotovoltaica. Então, a água ela é um recurso indispensável para a manutenção da vida. Ter acesso a ela é fundamental para a dignidade humana, que vai da segurança alimentar à saúde humana e ambiental. Entretanto, nós temos um problema, que a água da cisterna ela não atende aos padrões e requisitos de potabilidade da água estabelecidos tanto pela Organização Mundial da Saúde como pelo próprio Ministério da Saúde. Como problema, nós temos a contaminação da água para consumo humano, armazenadas em cisternas localizadas no semiárido nordestino, que está associada à ausência de políticas de qualidades adequadas aos respectivos usos. Essa aqui é uma foto de uma cisterna localizada aqui, na nossa região, e a contaminação ao fundo dela. Como objetivos, nós queremos construir um sistema de tratamento da água de cisterna por radiação ultravioleta usando energia fotovoltaica, com foco nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Avaliar também a eficiência do protótipo na garantia da potabilidade da água de cisterna, desenvolver um sistema de tratamento da água de cisterna em conformidade com os índices de radiação solar de Bela Cruz, Ceará, e aplicar o sistema Alimpar no tratamento da água de cisterna na zona rural. O processo metodológico ele dividiu-se em estágios. No primeiro estágio, nós fizemos o diagnóstico do problema, o embasamento técnico-científico, a formulação do objetivo de engenharia, a elaboração da proposta de solução e o estabelecimento de parcerias. No segundo estágio, desenvolveu-se um sistema de tratamento da água de cisterna por radiação ultravioleta usando energia fotovoltaica com base nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Inicialmente, nós fizemos a construção do reservatório, que tem capacidade para 15,6 litros de água. Sequencialmente, na entrada, nós inserimos um filtro removedor de impurezas. Essa água é bombeada para que possa recircular, ser tratada e consumida. Nós construímos o filtro de raio ultravioleta de 0,5 metros de comprimento e 0,075 metros de diâmetro. Na área central do cano, a gente inseriu um vidro de dimensões cilíndricas de 0,04 metros que acopla a lâmpada de raio ultravioleta. Ela tem 36 watts e ela emite ondas de 254 nanômetros. Essas ondas funcionam da seguinte forma. Elas chegam no material genético da bactéria e acaba quebrando ele, deixando essas bactérias inativas, como vocês podem ver aqui nessa ilustração. Em seguida, nós optamos por utilizar energia solar, que além de ser sustentável, nos locais onde as cisternas estão, a instabilidade energética é muito alta. Então, nós optamos por energia solar industrializada, composta por uma placa fotovoltaica, placa do controlador de carga, um inversor e uma bateria de 12 volts para armazenar energia. Em seguida, a gente fez a análise de eficiência bacteriológica do filtro por meio dos testes exigidos pelas normas nacionais e internacionais, sendo o teste presuntivo, teste confirmativo e a análise de bactérias termotolerantes. Nós fizemos a coleta da água e, em seguida, a gente fez essa comparação entre a água que passou pelo sistema Alimpar e a água da cisterna.
No terceiro estágio, nós fizemos a avaliação de viabilidade do sistema. Ademais, aplicou-se em parceria com a associação comunitária o modelo desenvolvido em uma cisterna comunitária na zona rural de Bela Cruz, Ceará. Os resultados obtidos a partir da construção do Alimpar foram bastante satisfatórios. Nós construímos um protótipo que é viável social, ambiental e economicamente, garantindo a qualidade da água, tornando-a própria para consumo humano. O sistema atende aos padrões e requisitos de potabilidade da água estabelecidos pela OMS e pelo Ministério da Saúde. E o nosso protótipo ele tem a capacidade de garantir água potável em áreas vulneráveis aqui do semiárido nordestino. Além disso, o nosso projeto contempla 7 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, sendo a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, ODS 6, Água Potável e Saneamento, ODS 7, Energia Limpa e Acessível, ODS 10, Redução das Desigualdades, ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis e ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. No teste presuntivo, foi observado um crescimento microbiano pela turbidez em todas as amostras testadas com água não tratada, com um número mais provável de 16 bactérias para cada 100 ml de amostra. Enquanto nos tubos com água tratada, que passou pelo protótipo a limpar, não foi detectada produção de gás pela fermentação nas primeiras 24 horas para nenhuma das condições utilizando o caldo lactosado. O caldo lactosado ele é um meio de costura utilizado no teste presuntivo. No teste confirmativo, a água da cisterna apresentou formação de gás. E quanto à presença de bactérias do grupo coliformes termotolerantes, em especial a Escherichia coli do coliforme fecal, todos os tubos apresentaram crescimento microbiano e formação de gás no meio EC, que também é um meio de cultura utilizado no teste confirmativo. Enquanto a água tratada, que passou pelo protótipo a limpar, não teve crescimento e nem formação de gás nos meios verde brilhante e EC, com o número mais provável inferior a 2,2 bactérias por cada 100 ml de amostra. Sendo assim, a água tratada que passou pelo protótipo a limpar é potável. A aplicabilidade dos resultados no cotidiano da sociedade. Imagina não precisar se preocupar com a qualidade da água de cisterna. O Alimpar entra em cena com a solução prática. Um sistema que utiliza radiação UV e é alimentado por energia solar, eliminando impurezas e micro-organismos. Com essa tecnologia sustentável de baixo custo, famílias de áreas rurais e regiões com acesso limitado à água tratada podem ter água mais segura todos os dias, sem precisar de energia elétrica. Isso significa mais saúde, menos doenças e um futuro mais limpo e acessível para todos. O nosso protótipo tem um custo total de R$ 631, possui um baixo consumo de energia, sendo, portanto, autossuficiente. A realização de diversos experimentos corroborou o objetivo de engenharia de que é possível construir um sistema de tratamento da água de cisterna por radiação ultravioleta usando energia fotovoltaica, com foco nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Por fim, eu sempre gosto de terminar minha apresentação com uma fala que é muito importante para mim. Eu dedico essas palavras para aqueles que enfrentam a dura realidade da escassez e poluição de água potável. Isso é uma luta diária que ninguém deveria enfrentar. Que a esperança do sertão perdure e que um dia todos tenham acesso à água potável, um direito fundamental para a dignidade humana. Por fim, queria agradecer à minha família, em especial à minha mãe, Fabiana, que sempre me incentivou desde o início da pesquisa, lá no ano de 2023, ao meu orientador, professor Fernando Nunes, pelo apoio incansável, ao Instituto Federal do Ceará, Campus Acaraú, pelo apoio na pesquisa, e, por fim, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, pela oportunidade de participar do Troféu Seriema. Obrigada. Agradeço, Felipe, parabenizo você tão jovem, se envolvendo com a pesquisa e algo para mudar a realidade que a gente sabe de muitas famílias que vivem, como se diz, no sertão árido, que ainda acontece, e ainda mais agora com as mudanças climáticas, tema do nosso troféu. Parabéns mesmo, viu? E vida longa. Nesse momento, pessoal, a gente vai para a segunda modalidade da noite, que é a modalidade imprensa. Modalidade imprensa, ela abrange campanhas de conscientização ambiental ou matérias jornalísticas veiculadas em qualquer meio de comunicação ou instituições.
As iniciativas devem ter gerado impacto social positivo, promovendo a preservação dos recursos naturais e ampliando o alerta à sociedade sobre questões ambientais. E a matéria, o projeto vencedor na edição de 2024 do Troféu Seriema foi o título Como Goiás está extinguindo seus peixes. A instituição é o Popular, no jornal impresso, e os autores são Welder Dias, Diomício Gomes e Eric Damasceno. Nesse momento, eu convido o Welder para fazer o uso da palavra e apresentar aqui o seu trabalho. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui e o Welder vai falar. Elder, tá ok aí? Olá, me ouve bem, Vanessa, pessoal? Sim. Sim. Bom, primeiro, fazer um breve comentário aqui, um projeto muito importante apresentado pelo Felipe aí, né, de grande impacto, realmente isso já faz valer todo o esforço, né, do CREA em levar à frente o Troféu Siriema e todo esse projeto que envolve e que é de abrangência hoje reconhecida nacionalmente, né? Enfim, o meu trabalho foi a primeira vez que eu me inscrevi, depois de muito tempo, para um concurso, porque eu sempre, como repórter, sempre me puxou muito a questão ambiental, mas eu acabei virando editor. Agora que eu voltei a ser repórter, fiquei muito tempo longe, voltei para o jornal depois de 16 anos, né, no Jornal Popular, e por sorte de principiante, a primeira inscrição que eu fiz no concurso foi com essa matéria no Prêmio CREA, né, o troféu Siriema. E eu queria que, primeiro, colocar uma coisa que a gente sempre procura numa matéria, é trazer um título que leve as pessoas a se interessarem pelo tema, né? Então, o título pode parecer um pouco sensacionalista, mas ele infelizmente não é. Como vocês vão ver a partir agora do relato, né, que a gente vai fazer breve, sobre como essa matéria foi construída. Bom, primeira coisa, eu gostaria que a Vanessa passasse para o próximo slide aí, né? Agradecer meus companheiros aí, Eric Damasceno e Dionísio Gomes, também o Eric, o designer gráfico, e o Dionísio, o fotógrafo. Esse é um passo a passo que a gente fez em relação a essa matéria. Primeiro, a gente teve, eu recebi de um amigo que eu já tinha sido minha fonte para outras matérias. Ele foi superintendente do IBAMA aqui em Goiás. Ele é geógrafo e muito dedicado à questão ambiental, né? Ele tem uma propriedade nas margens do rio Piracanjuba e tem muita ligação com a região de Piracanjuba. E lá houve uma soltura de peixes. É um evento que é muito, vocês devem conhecer, quem acompanha aí essas questões de Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial da Água, o pessoal costuma fazer muito soltura de alevinos, né? Que são filhotes de peixe, vamos dizer, alevinos e juvenis, né? E sempre tem uma situação de parecer uma coisa boa. E para mim também era. O que mais me deixou curioso de fazer essa matéria foi para mim, mas está soltando peixe, está colocando mais peixe na natureza, a coisa não é bem assim. E aí, isso foi o motivo inicial da matéria. Vamos ver como é que é essa denúncia. O que aconteceu? Um deputado estadual promoveu essa soltura com recursos públicos através de emenda parlamentar. E não só nesse evento, ele já tinha feito outros anteriores. É um deputado, um parlamentar muito polêmico aqui em Goiás, aliás, né? O deputado Amaury Ribeiro, que foi prefeito também já de Piracanjuba. E ele achou
que isso seria uma boa ideia e começou a distribuir, então, recursos para essa atividade. A partir daí, a gente vai pesquisar o que é a soltura de peixes e como é que a gente chega lá na questão do perigo de extinção dos peixes, né? Dos peixes nativos, vamos dizer assim. A questão é que a ictiofauna, que é o conjunto não só dos peixes, mas de todos os seres vivos que compõem uma bacia hidrográfica, ela é atingida não só pelo, por, pela ação direta do desmatamento, dos agrotóxicos, isso tudo impacta muito, né? Ação direta do homem, mas também uma ação indireta quando o homem interfere, por exemplo, na população de peixes através de levar um espécime que não é nativo daquela bacia para aquele local. Por exemplo, a gente tem muita tilápia já nos rios aqui de Goiás. A gente tem carpa, né, em alguns lugares, e como esses ambientes não são controlados, eles acabam escapando alguns peixes para o meio natural, quando não são jogados diretamente. E isso causa um desequilíbrio imenso no meio aquático, porque essa espécie daqui ela vai se tornar, talvez, predadora de outros peixes daqui e acaba tendo um efeito dominó muito, muito, ao mesmo tempo, impactante e, ao mesmo tempo, incontrolável. Muito difícil de controlar depois disso. Então, no estado de Goiás e no Brasil como um todo, a gente tem vários peixes que se tornaram dominantes sem serem daquela bacia, sem serem nativos daquela bacia. Aqui em Goiás, a gente tem um tambaqui, por exemplo, no Araguaia, né? A gente tem o tucunaré também no próprio Rio Paranaíba, que é o rio da bacia do Rio Piracajuba, que é o motivo dessa matéria. E, enfim, aí isso tudo deu o gancho para a gente buscar o que é que está acontecendo com a nossa fauna aquática. E, a partir disso, nós procuramos, na matéria, dar luz ao tema, buscando fontes, para ver o que a gente poderia acrescentar em relação a esse ponto inicial, que é a soltura dos peixes. E tivemos aí, então, um aprofundamento nessas informações, buscando alguns professores, pessoas envolvidas com pesquisas, e veio o insight de falar sobre o peixe piracanjuba. Quando eu falo aí do gancho, né, de você ter... A matéria tem que ter um ponto inicial, a partir do qual ela vai se construir. E o piracanjuba, a piracanjuba, como falam também, é um peixe que dá nome tanto a um rio quanto ao município aqui de Goiás, para vocês terem a noção da importância que tinha esse peixe. E eu digo tinha porque ele já está extinto em território goiano. Não existe mais a piracanjuba em águas de rios goianos. Ela existe na bacia do Paranaíba, mas muito mais abaixo. Aí a gente não sei nem se pode dizer que é a bacia do Paranaíba, mas seria a bacia do Paraná, da qual o Paranaíba faz parte, e eles juntos, né, o Rio Grande e o Paraná, e o Paranaíba formam o Paraná. Então, a piracanjuba, que era um peixe que pesava até 8 quilos, eu conto isso na matéria, né? Um peixe vistoso, com a carne muito saborosa, ele só é conhecido por aqueles que têm hoje mais de 60 anos, que viram esse peixe ainda criança nas águas do rio Piracanjuba ou na bacia ali perto. Ele não existe mais em Goiás, apesar de dar nome ao rio e de dar nome também ao município de Piracanjuba, aqui, que é a 60, 70 quilômetros da capital, Goiânia. Então, a partir daí, nós ampliamos a pauta para outros fatores de degradação e descobrimos, por exemplo, nas barragens, um grande problema para a sobrevivência dos peixes nativos, porque muitos desses peixes fazem a piracema e tem que subir o rio, e as barragens se constituem barreiras muito, além de algumas não serem apropriadas, não terem escadas para isso, elas são barreiras muito grandes e também destroem o ambiente natural, que são as corredeiras, que são os meandros, vamos dizer assim, do rio, né? Os caminhos que os peixes percorrem. E aquilo vira um grande lago
e se misturam espécies que não poderiam se misturar. É uma série de danos que provoca a instalação de uma barragem que também eu, como cidadão, fui aprender como repórter, isso a partir dessa matéria. Então, a partir daí, a gente correu também atrás de o que a gente pode fazer. E tem um projeto muito interessante também na bacia do Rio Paranaíba, que se chama Aquários Paranaíba, que é um projeto de recuperação tentar recuperar esse ecossistema, inclusive fazendo um modo certo de repovoamento. Primeiro, através da pesquisa, e que é um passo que eles ainda estão construindo, para depois, lá na frente, fazerem pequenas solturas de peixe, mas solturas controladas e baseadas em pesquisas científicas, e não simplesmente pegar um peixe e jogar dentro do rio, né? E, no fim, aí eu coloco espaço ao contraditório, porque a gente também procurou os órgãos de Piracanjuba, onde ocorreu esse evento da soltura ilegal, irregular de peixes, também procuramos o deputado, e aí isso aí foi o que deu início à matéria, né? A Vanessa colocou aí essa denúncia ao MP. Do lado direito tem a denúncia que foi feita pela ONG SOS Rio Piracanjuba, e do lado esquerdo aí uma postagem do deputado, esse é o deputado Amaury Ribeiro, soltando os peixes no dia do evento. Ele tem esse slogan, está dado o recado, 46 mil alevinos no Rio Piracanjuba. E o que é, segundo os pesquisadores, um grande gasto inútil de dinheiro, porque esses peixes, eles não têm condição de sobrevida, ou eles sobrevivendo, eles vão tornar ainda mais difícil a vida do resto da ictiofauna, né? Isso aí, o desmatamento que eu coloco aí, são duas coisas aí. Aí tem extração de madeira e tem o desmatamento das margens da mata ciliar do rio Piracanjuba. Então, de que adianta você repovoar com peixe se você tem outros problemas? Então, na matéria, por exemplo, o Rosimar, que é exatamente quem fez essa denúncia ao Ministério Público de Goiás, ele coloca isso: como é que você vai colocar peixe para nadar num rio doente? E o rio Piracanjuba, como muitos e muitos aqui em Goiás, o Meia Ponte também, que também é da bacia do rio Paranaíba, ele está doente, ele não tem condições de receber hoje. A própria ictiofauna imagina receber uma povoação, às vezes, de peixes exóticos, o que só aumenta o desastre. Pode passar, por favor. Essas são as 4 barreiras que a gente tem no rio Paranaíba e que ajudam nesse cenário, ajudam, um modo de dizer, né, nesse cenário de caos que é a vida aquática na bacia do rio Paranaíba, nos seus afluentes, né? Essas 4 grandes barragens hidrelétricas, elas estão entre o Rio Grande, vamos dizer assim, numa distância de não mais de 300 quilômetros, algumas muito próximas, né, uma da outra. Então, isso inviabiliza qualquer processo aí de piracema ou de constituição da vida como deveria ocorrer, a vida aquática no sentido natural dela, né? Pode passar, por favor. Isso aqui são fotos do projeto do Aquários Paranaíba, que são fotos da pesquisa que eles fazem. Eles fazem uma coleta dos peixes, eles fazem vamos dizer, uma clipagem dos peixes e depois devolvem os peixes para o rio e acompanham, fazem um monitoramento. E também tem uma questão interessante, que é o eDNA, que é o DNA ambiental. Eles coletam amostras da água e essa água vem com rastros genéticos das espécies que estão ali. E aí eles perceberam que existem muitas espécies, rastros genéticos de espécies que não são nativas do rio Paranaíba e que estão causando o aumento da destruição da ictiofauna natural do rio. Essa aí é a capa, um detalhe da capa do jornal, esse na foto é o Ari Monteiro, que foi quem trouxe até a minha denúncia, e isso aí é na propriedade dele, às margens do rio Piracanjuba, ele coletando aí uma amostra de água para esse projeto do Aquários Paranaíba, né? Essas são as páginas da matéria,
foram em 2 dias. A matéria saiu no dia 1º e 2 de junho do ano passado, e a última página, e à direita, foi uma suíte da matéria, uma sequência dela, que saiu na segunda-feira, no dia 3. Então, aí tem tudo, vamos dizer, um pouco que eu falei para vocês aqui, né? O próximo slide aí, esse é o infográfico, aí vocês podem ver os peixes que constituem eu falei do tambaqui, né, do tucunaré, aí também tem a matrinchã, que foi jogada, inclusive, nessa ação lá em Piracanjuba, e não é da bacia de Piracanjuba, a tilápia, e a piracanjuba ali no cantinho superior direito, e essa área, vocês podem ver aí, circulada de laranjada ao sul de Goiás, é a área abrangida aí pela bacia do Paranaíba, que são mais de 60% dos municípios do estado de Goiás aí nessa área. Então, é uma bacia extremamente importante aqui para Goiás. E, por fim, esse questionamento que a gente coloca, entre você ter uma ação voluntariosa e ter uma ação científica, vamos povoar esse rio jogando peixe lá, ou vamos pesquisar para ver o que é melhor fazer, né? Então, aí estão as duas fotos, que é um questionamento que a gente coloca ao final da matéria. O que a gente pode fazer e o que a gente tem feito? A gente tem feito com qualidade pela nossa ictiofauna, pelo nosso meio ambiente em geral, né? Então, são 2 esforços aí, no nosso ver, em sentidos opostos, mas que a gente coloca aí como reflexão final. E, no fim, agradecendo a todos, ao CREA, né, a todos que estão aqui também nessa apresentação, em nome da ictiofauna goiana, né? Então, o Jornal Popular, eu, Helder Dias e os meus colegas agradecem a atenção de vocês e a participação aí exitosa no Troféu Siriema. Muito obrigado e desculpe aí se me alonguei bastante. Helder, parabéns, parabéns. Muito bom você trazer para a gente um pouco dos bastidores, o que estava por trás assim dessa reportagem. É bem interessante e foi publicada bem na semana ali do meio ambiente, dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, com toda certeza, trouxe uma relevância e reflexão para a sociedade goiana sobre a importância da ictiofauna, a biodiversidade e da preservação, e, infelizmente, diversos fatores aí que estão contribuindo para que os nossos peixes, enfim, o perigo, o risco até de extinção. Muito obrigado, parabéns. E a gente espera que a ciência, o trabalho do pessoal consiga amenizar essas interferências aí. Muito obrigada. Então, pessoal, vamos agora para a terceira modalidade da noite. Só lembrando, pessoal, já coloquei no chat aí a lista de presença e a lista de avaliação do evento. Por favor, preencham a lista de presença, também avaliem o evento, possam vocês também sugerir outras temáticas para o CREA Goiás. Estão aí o link disponibilizado. Neste momento, a gente vai para a modalidade de gestão empresarial para os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU. E essa modalidade ela envolve o conjunto de ações empresariais e a forma como elas se alinham aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, utilizando de seus recursos financeiros, estruturais e humanos com foco na inserção da Agenda 2030 na estratégia de negócios. O projeto vencedor foi o programa Sustentar, da Caramuru Alimentos, e os autores é o André Luiz, o Célio Garcia de Oliveira e a Thaís Ribeiro Samuelson. Convido neste momento o André para fazer o uso da palavra e apresentar aqui este projeto de grande relevância para a gente. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos aí, né? Poder cumprimentar aí, agradecer essa oportunidade, agradecer ao seu Antônio da Codesul, ao próprio CREA por mais essa oportunidade de compartilhar o trabalho que a Caramuru vem desenvolvendo aí, né, para a sustentabilidade, junto aos fornecedores de matéria-prima, né, em relação ao trabalho voltado para o crescimento e desenvolvimento socioambiental desses parceiros, né, desses produtores. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, acredito que já estejam vendo. Eu vou colocar no modo de apresentação.
já aparece para vocês em apresentação. Conseguem me ouvir? Sim, sim, Ah, sim, tá ok. ok. Parabenizar também aí o Helder, né, e o Felipe pelos excelentes trabalhos aí que eles apresentaram. Realmente temáticas assim muito importantes para esse crescimento e esse desenvolvimento sustentável do nosso país, né? Um país tão extenso aí em território e com várias questões sociais e ambientais que precisam ser bem avaliadas, né? Bom, e falar do Sustentar, né, é um programa de sustentabilidade voltado exclusivamente para fornecedor de matéria-prima, que traz também aí questões, acompanhamento, orientação, treinamento e qualificação dessas questões sociais, ambientais, econômicas, né? Não podemos nunca esquecer. Estamos falando de sustentabilidade, temos sempre que também lembrar do tripé, né? O pilar da sustentabilidade ambiental, social e econômico. E o Sustentar, nós começamos esse trabalho, começou a sua história há 10 anos atrás. Sustentar, quando nós começamos todo esse trabalho, toda essa metodologia, né, essa criação, ele veio através daquele momento de uma demanda de um cliente que nos procurou, né, a Caramuru. Caramuru é uma empresa hoje de 61 anos de história, né? Na época estávamos com 51. Caramuru, olha, tudo bem, vocês estão fazendo todo o seu trabalho, você tem todas as qualificações sociais, ambientais, mas e o seu fornecedor de matéria-prima, como que tá? Como que está o trabalho que você está desenvolvendo com o seu fornecedor lá no campo? Você está conseguindo acompanhá-lo? Você está conseguindo desenvolvê-lo, orientá-lo nas boas práticas agrícolas e agronômicas, né? Então foi onde aí a Caramuru, usando toda essa sua bagagem, usando todo o seu time de campo, né? Hoje nós temos uma equipe grande de agrônomos que ficam a campo junto com os produtores, dando assistência técnica. A Caramuru pensou, peraí, podemos nós mesmos criar o nosso próprio programa de sustentabilidade baseado numa metodologia onde nós levaríamos para o produtor toda a orientação e qualificação técnica sobre a parte de normas, leis, exigências legais, tudo aquilo que era aplicado ao seu negócio, aplicado à sua atividade, procurando assim garantir a longevidade da sua atividade e principalmente, né, buscando a rentabilidade do seu negócio. E foi durante essa criação, foi durante esse desenvolvimento da metodologia do Sustentar, que a Caramu também percebeu que o sustentar, na verdade, a sustentabilidade ela estava intrínseca nos valores da Caramuru. Por que que a gente traz muito isso, né? Porque quando falamos de valores, falamos de pessoas, de edificações, de processos de produção, de gestão administrativa e econômica. Quer dizer, todo o trabalho que estava sendo desenvolvido, a Caramuru já vinha falando de sustentabilidade mesmo antes de todo esse desenvolvimento, de toda essa viabilidade, né? Porém, o sustentar, na medida que ele foi desenvolvendo, ele foi sempre sendo aplicado a campo, ele foi sendo apresentado aos nossos clientes, né, principalmente no mercado internacional, ele começou a ganhar propriedade, visibilidade junto aos nossos principais stakeholders, no sentido que estávamos levando respostas e informações do Brasil, mostrando que sim, o Brasil é um país que respeita as questões ambientais, o Brasil se preocupa com questões sociais. Então, foi da onde nós vimos que o Sustentar, que deixava de ser agora um programa simplesmente para levar conhecimento técnico, simplesmente levar orientações na parte de normas e leis, precisava agora ter um outro viés, começar a desenvolver trabalhos e uma metodologia que trouxesse também diretrizes internacionais para dentro do processo. Foi onde nós buscamos, na época, as diretrizes da FEFAC, né? A FEFAC é a Federação Europeia para a Fabricação e Alimentação de Ração Animal, que regulamenta toda a entrada de ração lá na Europa. Toda a entrada, todo farelo que vai entrar hoje na Europa tem que passar pela FEFAC. Então, nós buscamos essas diretrizes juntamente com a ITC, com o ITC, que é o International Trade Center, que é uma agência da ONU, aonde traz todas as diretrizes, né, através do T4SD, para um programa de sustentabilidade, onde traz critérios e onde está registrado todos os padrões de sustentabilidade no mundo hoje. Então, nós buscamos todas essas diretrizes que tratam de conformidade, que tratam de condições de trabalho, responsabilidade, boas práticas, o respeito pelo uso legal da terra, né, e também a proteção da relação com as comunidades. Incorporamos também esse trabalho dentro da metodologia que o Sustentar estava desenvolvendo, dentro dos seus indicadores e da sua avaliação. Quer dizer, trazendo ainda mais transparência junto ao mercado sobre o que realmente está sendo mostrado, o que realmente o produtor lá, no fornecedor, a comunidade no seu entorno está sendo desenvolvida. Então, a partir de aí, o Sustentar simplesmente não mais somente atende às exigências legais que são impostas hoje à atividade agrícola, né, ao meio do agricultor, mas também, de uma forma organizada, orientar o produtor a desenvolver
dentro da sua propriedade, juntamente com seus colaboradores, com seus familiares, a comunidade ao seu redor, que é muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento, né? E também na proteção da cobertura verde, assim como o bem-estar dos seus animais, tanto doméstico quanto de criação. Bom, e o sustentar, né? A gente tem muito prazer em fazer que o sustentar é a digital da Caramuru. Por que que o Sustentar é a digital da Caramuru? Primeiro porque é um programa, ou melhor, agora é um padrão de sustentabilidade reconhecido, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que ele acompanha e monitora não somente materiais transgênicos ou não transgênicos. O Sustentar hoje, ele acompanha e orienta o produtor, independente do tipo de tecnologia que ele utiliza, seja um material transgênico ou seja um material não transgênico. O Sustentar ela apoia o agricultor a desenvolver dentro das melhores práticas agrícolas e agronômicas, para que ele possa continuar garantindo o seu crescimento, que ele possa continuar garantindo a rentabilidade, porque um parceiro rentável vai ser sempre um parceiro da Caramuru. É uma metodologia que é 100% da Caramuru, que traz desde o certificado de origem da matéria-prima, da onde está sendo produzido, nós conseguimos mostrar isso para o mercado, trazer todas essas informações, né? Uma produção com responsabilidade, uma produção com conformidade socioambiental, respeitando o meio ambiente, perseverando nos processos que são necessários dentro dessa cadeia produtiva e principalmente tendo a conformidade legal de todas as suas etapas dentro dessa cadeia de produção. Além de que o Sustentar também promove treinamento e informação aos agricultores e no final você consegue ter um produto 100% rastreado na cadeia. Bom, hoje o Sustentar ele se comunica com o mercado de duas formas, tanto através do selo quanto da certificação, né? Tem alguém com áudio aberto, por favor. Pessoal, o áudio está aberto, obrigado. Bom, o que seria o selo, o que seria a certificação, né? Hoje, dentro do nosso padrão do Sustentar, nós temos duas etapas. O selo é como se fosse um certificado de boas práticas de produção. Ele é aplicado hoje para 100% dos nossos fornecedores. Hoje, um fornecedor, um produtor, quando ele vai comercializar com a Caramuru, ele passa por uma verificação de vários indicadores socioambientais, que vai desde a questão de um trabalho na escravidão, como também a questão do direito e uso legal da terra, conflitos de interesse, né? Então ele faz todo esse acompanhamento, toda essa verificação, garantindo que aquela matéria-prima adquirida, ela foi oriunda de fontes sustentáveis. E a certificação? A certificação é onde um número específico de produtores hoje, que são parceiros da Caramuru, que fornecem matéria-prima, eles passam por uma auditoria de campo, aonde eles são auditados e verificados mais indicadores, né? Hoje são 164 indicadores que eles são monitorados junto com esses fornecedores. Atualmente nós estamos aí com quase 20% da nossa base sendo auditada, né? Isso traz uma confiabilidade muito grande nos dados, que volta tanto para as questões ambientais e sociais, como também principalmente a parte de conformidade legal, que é uma grande demanda hoje do mercado. Quando eu falo do selo, né? Igual eu comentei, é a condição essencial para que o produtor possa vender para Caramuru. Ele tem uma matéria-prima 100% rastreada, né? Todo aquele fornecedor que vende para Caramuru, ele passa por essa verificação, onde nós temos a matéria-prima 100% rastreada desde a origem. Hoje nós conhecemos todas as fazendas, da onde está vindo aquela matéria-prima, de onde está vindo a soja, de onde está vindo o milho ou o girassol, né? A parte de conformidade ambiental, ausência na lista de trabalhos as análogas à escravidão, como também embargos ambientais, né? E principalmente também está fora de terras indígenas e quilombolas e unidades de preservação, que são aí muitas das vezes as áreas de proteção ambiental, né? Declarada pelos municípios, pelo estado, talvez pela federação, que não podem ser cultivadas na sua grande maioria. Quando eu falo da certificação, já é um trabalho mais aprofundado, né? O selo hoje é utilizado em 100% da nossa cadeia. O certificado hoje é atualmente em 20%. O que é o certificado? Como que funciona esse padrão? Hoje, o time vai a campo, faz essa auditoria, nesse diagnóstico, são 164 indicadores, que vai desde questões de edificações, trabalhistas, legislação, boas práticas, governança e ética, que é um ponto super importante, nunca pode esquecer de falar de governança e ética, né? Depois é feito um trabalho de avaliação daquelas não conformidades, onde é preparado um relatório de devolutiva para aquele agricultor, aonde vai apontar para ele todas as
não conformidades, o que foi, como fazer, como corrigir, né? Orientando e treinando e qualificando aquele fornecedor, aquele produtor, juntamente com o seu time, para que ele possa cumprir, principalmente, né, a parte de legislação, que é uma grande demanda hoje que se tem no mercado, a parte social, questões ambientais. Então, tudo assim, de forma que ele possa ser orientado a cumprir todas essas demandas. E o acompanhamento, né? Que é voltar lá de tempo em tempo e verificar se realmente aquele produtor está conseguindo melhorar, corrigir as não conformidades através de um processo de melhoria contínua que vai estar acontecendo durante toda essa etapa. Esses são os treinamentos que são aplicados aos agricultores, né? Temas como administração rural, que é super importante, a parte da organização e boas práticas agrícolas. Hoje a gente costuma muito falar uma coisa: o produtor que ele consegue ter uma boa organização na sua propriedade, ele cumpre mais das metade dos indicadores que são avaliados. Por quê? Ele consegue pôr cada coisa no seu devido lugar. E no momento que ele consegue fazer essa organização, ele consegue ter uma melhor rentabilidade, ter redução de custo, ele consegue operacionalizar melhor suas atividades. A NR31, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho, voltado na agricultura, né, que também é um aspecto super hoje cobrado do agricultor e muitas das vezes ele não tem aquele conhecimento todo e necessário para a sua aplicação. Então, o Sustentar também leva esse trabalho para ele. A parte de depósito de agrotóxicos, o Código Florestal e o armazenamento de combustíveis, então completa aí uma cadeia de treinamentos que são levados para os agricultores para qualificá-los cada dia mais no cumprimento dessas diretrizes que são importantes na sua atividade. Bom, essa aqui é a publicação do Sustentar, né, dentro do site do ITC, reconhecendo aí tanto pelo ITC quanto pelo FEFAC que ele é um padrão de sustentabilidade aplicável a culturas como soja, milho e girassol dentro da sustentabilidade, né? Hoje nós temos alguns parceiros que fazem parte desse processo, a cada mundo dentro da parte de processo e execução, a Brasil Sustentabilidade, que é a consultoria que nos apoia, e a Proforest, que é quem faz toda a revisão e apoio desse material antes de qualquer divulgação, né? A Proforest também é uma agência internacional que tem toda a expertise em sustentabilidade que nos apoia aí na revisão desses materiais. Bom, um desafio que nós temos pela frente aí, né, agora, não sei se vocês já ouviram falar, é a UDR, né, que é o cumprimento da Lei 1115 de 2023, é a legislação europeia aí em relação à regulamentação, principalmente quanto a desmatamento, né. Eles estão trazendo aí agora, a partir de dezembro, era para ter entrado em vigor em dezembro de 24, foi prorrogado para dezembro de 2025, onde as empresas, né, algumas matérias-primas que são fornecidas pelo continente europeu, vai ter que cumprir um rigoroso critério voltado para a parte de desmatamento, conformidade legal, vai ter a due diligence, né, que vai ser uma obrigação para verificar se realmente das áreas que estão sendo adquiridas aquela matéria-prima não existe desmatamento depois de dezembro de 2020 e reportar anualmente todas essas informações de como que está sendo feito, como que está acontecendo, se realmente está existindo essa rastreabilidade do volume, da localização e da certificação da matéria-prima ou do produto acabado que está sendo comercializado com a Europa. Hoje, o Sustentar, né, através do selo, nós conseguimos ter um produto 100% rastreado e verificado, porque a Caramuru conhece toda a sua cadeia de fornecedores, tanto fornecedores diretos como cooperativas e indiretos. Então, com isso, nós conseguimos monitorar 100% através do Sustentar. Falando do certificado, em termos de resultado, né? Hoje o certificado, nós fizemos o nosso trabalho em 2024, aí nós certificamos uma área de 407 mil hectares, né? Recebemos dentro dessa área um volume de quase 590 mil toneladas de soja, 75 mil toneladas de milho e 8.600 toneladas de girassol, né? Então, assim, temos um espaço grande para crescer. Além de que, se você pegar o potencial produtivo, olha a quantidade de produto, né, de matéria-prima que foi para o mercado certificado aí, já recebendo toda a orientação do Sustentar, toda a orientação do padrão Sustentar em relação à qualificação, às conformidades legais, aos direitos de uso da terra, comunidade. Hoje, em termos de resultado, né, nós estamos com 927 fornecedores que foram auditados em 2024, tendo uma média dentro dos 164 indicadores que são auditados de 73% de conformidade, quer dizer, mostra que o produtor vem crescendo, ele vem acompanhando, né, buscando cada dia mais a perfeição, a excelência na produção da sua propriedade, do seu produto agrícola, com qualidade, com sustentabilidade, né? E hoje o Sustentar nós estamos acompanhando aí, através de informações e treinamentos, são quase 22.500 fornecedores que a Caramuru tem cadastrado na sua base, que
recebe toda essa orientação, recebe todo o acompanhamento. Em média, por ano, nós comercializamos desses 22.500, cerca de 5.000 fornecedores comercializam com a Caramuru, né, que recebe mais ainda desse trabalho de perto em relação ao selo, né, o selo, a condição dele é que tem que comercializar com a empresa. Então, o produtor que comercializa com a Caramuru também ganha esse selo, esse reconhecimento pela sua produção. E para encerrar aí, né, só mostrando aí o Sustentar o ano passado, ele recebeu 2 premiações, né? O troféu Seriema, né? Do trabalho que estamos aqui hoje aqui compartilhando com vocês, e foi reconhecido pela Exama aí como destaque, né? Do agronegócio, alimento das melhores do SG no ano de 2024. Seria isso, obrigado pelo tempo aí, né? Pela oportunidade de podermos estar compartilhando aí com vocês o trabalho desenvolvido aí pela Caramuru junto ao Sustentar. Olha, André, só parabenizar, realmente um desafio enorme, trabalhar com os stakeholders e vocês conseguiram, de forma maravilhosa, realmente tanto é o mérito que essas premiações, reconhecimento, a gente fica muito feliz por confiarem no Troféu Seriema e parabenizamos mais uma vez por essa visão da Caramuru e, como se diz, ter esse norte aí em relação à questão da sustentabilidade, ESG, essa preocupação. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pessoal, só reforçando, tem o link, eu disponibilizei o link para a lista de presença, tá? E também a avaliação do nosso evento. Por favor, preencham, se quiser que a gente reforce. E nesse momento a gente abre para perguntas. Eu vi aqui que a gente tem algumas manifestações aqui no bate-papo. Deixa eu só abrir aqui. A Lívia, em relação ao projeto apresentado pelo Felipe, o Alimpar, ela parabeniza pelo projeto. O projeto é inovador e possui um bom custo-benefício. E aí ela pergunta como que está hoje esse projeto, há uma previsão de incentivos financeiros, públicos ou privados, para disponibilizar esse sistema para famílias que necessitam. Como que está, Felipe? Prontinho, vamos lá. Lívia, excelente pergunta. Então, ele hoje possui um custo-benefício que no mercado não existe nenhum protótipo que congregue filtro, reservatório e painel fotovoltaico. E hoje a nossa previsão de incentivo financeiro, principalmente quando a gente fala de parceria público-privada, é uma parte que ainda é muito fragilizada, porque a gente tem todo o material, a gente tem ele aplicado, só que infelizmente as empresas sempre procuram postergar, chegar no ponto da gente fazer essa aplicação em larga escala. Infelizmente, a nossa infelizmente não, felizmente a nossa força de vontade, ela tá ainda muito grande, a gente tem um sonho de aplicar esse protótipo em larga escala, ele tem esse potencial de replicabilidade muito grande, e só falta realmente a parceria. Então, hoje, nosso maior desejo é conseguir arrumar um parceiro que consiga fazer essa aplicação para essas famílias, porque hoje aqui, não falando só do semiárido nordestino, mas em uma escala geral do Brasil, a gente tem mais de 1,5 milhão de cisternas que podem ser utilizadas com o projeto Alimpar. Ótimo, Felipe. A gente fica realmente na torcida para que isso aconteça de forma tão acessível e para famílias que realmente precisam de água potável, que significa também saúde, dignidade. Então a gente fica aí na torcida. E é bom, importante essa visibilidade que o Troféu Seriema traz e outras premiações aí com toda certeza vocês concorrem e que talvez o poder público, né, possa começar a incentivar por meio de alguns editais, enfim, e que possa assim ser replicado e chegar às famílias. A Lívia também parabeniza o Helder pela a matéria, né, que traz uma reflexão importante de como estamos lidando com os nossos rios e peixes. E o Helder até explicou um pouquinho sobre como surgiu essa matéria,
Helder, se você puder reforçar um pouquinho sobre quais os desafios ali, se, como se diz, quando foi proposto essa temática, como que foi a receptividade por parte do editorial, talvez ali do jornal, como que foi essa sensação de produzir, de estar à frente dessa matéria, se você puder compartilhar com a gente. Claro. É, bom, primeiro que é um tema que a gente tem que, quando vai escrever, eu penso sempre que o jornalista tem que procurar ser curioso com aquilo que vai fazer. Principalmente porque é uma coisa que eu esqueci de falar, mas que essa matéria tem vários aspectos que a gente coloca dentro do que a gente chama das, vamos dizer, das sub-áreas do jornalismo, né? Ela tem é uma matéria denúncia, né? Começa a partir desse ponto. Ela tem um pouco de história também, quando recupera a questão do peixe, conversamos com pessoas que pesquisam e está lá no texto. Depois, acho que poderia até deixar o link para quem quiser ver a matéria aí, né, o PDF. De repente, posso jogar aí no chat, não sei muito bem. Eu passo para você, Vanessa. Aí depois, se Por você puder favor, replicar, pode disponibilizar no né? chat quando a gente estiver Tá. continuando com as Eu vou perguntas. Você pode procurar aqui um disponibilizar no PDF chat. e jogo. É porque eu acho que eu tenho um arquivo para baixar, sabe? Aí Ah, eu não tenho o link dele. Eu acho que até tem, mas não estou com ele à mão. Mas a pes- questão é que a gente tem um pouco de história, porque as pessoas que estão pesquisando essa questão do Rio também falam sobre a questão socioeconômica da região. Então, pessoas que pescavam no rio, pegavam esses peixes, os pais pegavam, os avós pegavam e não veem mais esse peixe. Então, pessoas que trabalhavam como pescadores, né? Até que coloca assim, o que não tem? A matéria tem um trecho que fala isso. O que não tem mais nem no Rio Piracanjuba e nem nas feiras da cidade de Piracanjuba? Piracanjubas. Você não tem mais o que dá nome, a identidade foi perdida. Isso também tem um aspecto socioeconômico, cultural, além da questão que a gente está tratando aí ambiental, né? Então, tem esse aspecto, tem uma questão também do jornalismo científico aí, de buscar as pesquisas que estão ocorrendo, que eles estão fazendo, e também, obviamente, né, a questão do jornalismo ambiental aí, né, que é o que envolve tudo isso. Então, eu falo que sempre tem, lá no jornal, a gente tem sempre aberto cada vez mais espaço para questões de meio ambiente, e eu falo que no futuro, por bem ou por mal, a gente vai ter que lidar com uma editoria de mudanças climáticas nos jornais, né? Infelizmente, é algo que a gente está vendo cada vez mais, infelizmente, tomando conta dos noticiários. Então, tem onda de calor, agora tem onda de frio, depois vem a seca, depois vem enchentes. Então, tudo isso é algo que, infelizmente, a gente está tendo que lidar mais e aprendendo a escrever, a reescrever como jornalistas, como profissionais da comunicação. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso aí. Helder, importante a sua reflexão. A gente fica até pensativa, né? O rio, o município, Piracanjuba e a espécie já, como se diz, não é possível assim encontrar ali. Então a gente fica com essa reflexão, né, das origens ali e esse alerta que você traz, principalmente com as mudanças climáticas. Parabéns Só mais mais uma uma coisa, vez. um afluente do Piracanjuba chama Pirapitinga. É um rio que fica na região até onde a família do meu pai, ali entre Morrinhos e Caldas Novas, né? Conheço lá bem. Pirapitinga também é um peixe. E também é um peixe que muito raramente já se vê. Não se vê mais Nossa, praticamente. Então, nós estamos extinguindo também, assim como fizemos, infelizmente, no passado com as tribos indígenas. Goiás é o nome de uma tribo que não de uma existe tribo. mais, né? Então a gente vai ficando só com os nomes nas memórias. Pois é, e é importante, por isso, jornalistas com esse pensamento, com
trazer para a sociedade essas reflexões. Parabéns mais uma vez. Pessoal, se o Helder não conseguir colocar aí no chat, mas só relembrando que lá no site do Troféu Seriema está disponibilizado os trabalhos vencedores da edição, todas as edições, e principalmente também da edição passada. Então, vocês, Troféu Seriema, tudo junto, sem o acento, .org.br, e aí vocês irem lá na página Edições, que vocês vão ter acesso lá às edições, e aí é só clicar na 22ª edição, que vão aparecer ali a questão das modalidades, os trabalhos vencedores, aí vocês vão conseguir ler o material, o resumo, que foi disponibilizado na época da inscrição do troféu, tá, pessoal? No nosso Instagram também tem como direcionar, @Troféu Seriema, tem o link lá na bio, direcionando para o site, tá, pessoal? A Lívia também parabeniza aqui, André, o trabalho realizado pela Caramuru, e ela pergunta quais foram assim, os principais desafios enfrentados para colocar em prática esse projeto, junto com os produtores, né? Talvez se eles tiveram assim, resistência ou foram bem abertos, como que você avalia isso daí? Olha, realmente foi um desafio, ainda é um desafio, mas tem mudado muito a concepção de todos, sabe? Existe muito paradigma, né? O que que é a sustentabilidade? Ainda tem aquela visão, não, é abraçar as árvores, é proteger o planeta. E a forma como nós levamos a sustentabilidade, ou sustentar para os agricultores, é trazendo mais o viés, principalmente mostrar a agregação de valor no processo dele. É realmente ajudá-lo a ter a percepção que ele precisa garantir a longevidade do seu negócio de uma forma sustentável. É orientar, é prepará-lo para o mercado, porque assim, hoje um grande viés que a gente vê é, em mercados estrangeiros, principalmente, até na Argentina, inclusive, o produtor já tem essa concepção muito forte da certificação. No Brasil ainda é uma cultura nova que está começando agora. Ao longo desses anos, em relação ao que nós começamos, hoje mudou muito. Hoje tem produtor que pede, não, eu quero participar, eu quero ser incluído. Quando ele recebe aquele reconhecimento de ele estar inserido num trabalho onde ele está tendo práticas sustentáveis, né, isso para ele me dá muito orgulho e vem mostrando muito crescimento aí ao longo desses anos. E assim, pegando até a oportunidade do Helder, eu estou aqui surpreso com vários nomes de peixe que eu nem conhecia aqui, né? O Goiás, eu não sabia que era o nome de uma tribo, foi uma aula, parabéns, viu? É muito bom mesmo. Ah, obrigado. Também aprendi muito com essa matéria. Que bom. E assim, essa questão das mudanças climáticas, ela traz aí hoje, né? Apesar que ela ainda é um desafio, né? Falar de mudanças climáticas, para mim, é um contexto assim muito desafiador, porque o que que é as mudanças climáticas, na verdade, né? Então, assim, existe muito leque, muita discussão sobre o tema e trabalho assim que promove para o agricultor essa visão, essa percepção de preservação, de cuidado, o uso de menos produtos, né? Vamos usar um produto químico que seja menos poluente ou que seja menos agressivo ou que principalmente reduza o custo de produção dele. Então, tudo isso são resultados, né, que o Sustentar vem trazendo aí ao longo desses anos junto aos produtores e permitindo aí essa percepção, né, esse crescimento, essa participação maior aí dentro do nosso trabalho, dentro da certificação. Ótimo, André. A gente fica feliz com empresas que têm essa responsabilidade, como a Caramuru, e a ação, certo? Então, parabenizamos mais uma vez e desejamos sucesso aí, que venham outros projetos, se tiverem mais projetos aí. Sei que vocês são fortes aí na parte de ESG. Estamos com as inscrições abertas. Helder também, se tiver mais pesquisas aí, matérias em andamento, a gente está aí também com as inscrições abertas. Felipe, a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui conosco, parabenizamos, reforçamos mais uma vez. O CREA Goiás agradece pela confiança depositada no Troféu Seriema, a gente fica muito feliz e que isso possa chegar em, em- no conhecimento de mais pessoas da nossa sociedade em geral, a nível nacional. Então, assim que a gente disponibilizar no YouTube, a gente vai compartilhar com vocês, tá? A gente fica feliz e agradece a todas as pessoas que ficaram aqui. A gente fica bem feliz que a gente caminhou ali bem na média de 40 pessoas ao vivo. Então,
Isso traz uma alegria para a gente, de reconhecimento importante pelo projeto, claro, que os colegas apresentaram aqui, então a gente fica muito feliz. Pessoal, eu vou pedir, aqueles que tiverem como, se o Helder disponibilizou aqui o link, tá, pessoal? O link da matéria disponível aí, tá no chat. Pessoal, reforçando aí, estamos finalizando, quem puder, quem ainda não preencheu, não assinou a lista de presença e a avaliação do evento, por favor, reforçando aí. E nesse momento, quem puder aí abrir a sua câmera para a gente fazer um print, mostrar o sorriso aí, vamos nos preparar. O Alisson, agradecer o apoio do Alisson aqui, da comunicação do CREA Goiás, nos apoiando aqui. Então, por favor, aqueles que puderem abrir suas câmeras para que a gente possa fazer um registro, depois a gente fazer uma publicação à parte. Quando estiver ok, Alisson, você pode falar aí. Valeu. Então, pessoal, é isso. Agradeço imensamente em nome do CREA Goiás e desejo uma boa noite a todos. E vamos caminhar agora na 23ª edição do Troféu Seriema. E até breve, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal.